Você conhece o ser da mitologia grega chamada Minotauro? Chega junto que vou te contar tudo hoje, mas antes se inscreve, curte e compartilha. Bora! Na vasta mitologia grega, o Minotauro é uma figura que é citada através dos séculos, imortalizado em contos e lendas que transcendem fronteiras culturais. Sua origem remonta à cidade de Creta, governada pelo lendário rei Minos. Segundo a lenda, após assumir o trono de Creta, Minos passou a combater seus irmãos pelo direito de governar a ilha. Rogou então ao deus do mar Poseidon que lhe enviasse um touro branco como a neve, como sinal de aprovação ao seu reinado. Minos deveria sacrificar o touro em homenagem ao deus, porém decidiu mantê-lo vivo devido à sua imensa beleza. Ao não sacrificar o touro branco que lhe fora enviado como punição, Afrodite, convencida por Poseidon, fez a esposa de Minos, Pasífae, se apaixonar pelo touro. A esposa então pediu ao arquetípico artesão Dédalo que lhe construísse uma vaca de madeira na qual ela pudesse se esconder no interior, de modo a copular com um touro branco. Dessa união, nasceu a criatura conhecida como Minotauro, um ser meio homem, meio touro. Pasífae cuidou dele durante sua infância, porém depois ele cresceu e se tornou feroz. Sendo fruto de uma união não natural entre homem e animal selvagem, ele não tinha qualquer tipo natural de alimento e precisava devorar homens para sobreviver. O Minotauro habitava um labirinto elaborado projetado por Dédalo e seu filho, Ícaro, amando do rei Minos, após aconselhar-se com o oráculo em Delfos. Esse labirinto, construído para confinar o Minotauro, tornou-se lendário por sua complexidade e pelo desafio que representava para aqueles que tentavam penetrá-lo. As paredes do labirinto eram tão altas e seus corredores tão confusos que quem se aventurasse por ali ficaria inevitavelmente perdido. O sítio histórico de Knossos, com mais de 1.300 compartimentos semelhantes a labirintos, já foi identificado como o local do labirinto de Minotauro, embora não existam provas que confirmem ou desmintam tal especulação. O termo Minotauro tem origem no grego antigo, derivando etimologicamente do nome Minos e do substantivo touro, podendo ser traduzido como o touro de Minos. Em Creta, o Minotauro era conhecido pelo nome próprio, Astério, o nome que compartilhava com um pai adotivo de Minos. Originalmente, Minotauro era usado exclusivamente como nome próprio, referindo-se a essa figura mítica. O emprego de Minotauro como substantivo comum, designando membros de uma raça fictícia e genérica de criaturas antropogênicas com cabeça de touro, surgiu posteriormente no gênero de ficção fantástica do século XX. Dentro do labirinto, o Minotauro vagava livremente, alimentando-se de sacrifícios humanos enviados como tributo de Atenas a Creta. O sacrifício anual de belos jovens e moças virgens atenienses, enviados para serem devorados pelo Minotauro, era uma punição imposta por Minos após a morte de seu filho Androgeu, em solo ateniense. Este tributo cruel gerou uma profunda tristeza e ira entre os atenienses, que ansiavam por encontrar uma solução para cessar esse ciclo de morte e sofrimento. No terceiro envio de sacrifício, o herói Teseu, filho do rei de Atenas, decidiu enfrentar o desafio do labirinto e do Minotauro. Determinado a pôr fim aos sacrifícios humanos e vingar seu povo, Teseu embarcou em uma jornada perigosa até Creta. Chegando à ilha, Teseu contou com a ajuda de Ariadne, filha de Minos e Pasífae, que se apaixonou por ele. Ariadne forneceu a Teseu um novelo de lã que ele usaria para encontrar o caminho de volta após derrotar o Minotauro. Com o auxílio de Ariadne e seu novelo, Teseu adentrou o labirinto e enfrentou o Minotauro em um combate épico. Munido de coragem e astúcia, Teseu conseguiu superar o monstro e o derrotou. Existem diferentes versões sobre como isso aconteceu, e uma delas fala que a criatura foi morta com Teseu usando suas próprias mãos. Outra versão fala que ele usou uma espada de seu pai. E uma terceira ainda conta que Minotauro foi morto com uma massa de armas. E então, após a batalha, utilizando o novelo de Ariadne, ele encontrou o caminho de volta e conseguiu escapar do labirinto, levando consigo não apenas a sua própria liberdade, mas também a dos jovens atenienses. No entanto, a história de Teseu e o Minotauro não termina com a morte da criatura. Após sua vitória, Teseu retorna a Atenas como herói, mas esquece de mudar as velas de seu navio para brancas, sinal acordado com seu pai Egeu em caso de vitória. Ao avistar o navio com velas negras, Egeu, acreditando que seu filho estava morto, se lança ao mar em desespero, dando origem ao nome do mar, Egeu. O mito do Minotauro transcendeu as fronteiras da Grécia, influenciando a arte, a literatura e a cultura ao longo dos séculos. Sua imagem foi retratada em pinturas, esculturas, poemas e peças teatrais, destacando-se como um símbolo de coragem, astúcia e triunfo sobre o mal. A figura do Minotauro foi explorada em diversas obras literárias contemporâneas, servindo como metáfora para questões complexas da condição humana. Autores como Jorge Luís Borges
por exemplo, reinterpretaram o mito em narrativas modernas, explorando suas nuances e significados em contextos contemporâneos. O autor, Albert Camus, explorou temas existenciais e absurdos inspirados no labirinto e na figura do Minotauro. Em obras como o Mito de Sísifo, Camus utiliza o mito grego como metáfora para os desafios da existência humana e a busca por significado em um universo aparentemente indiferente. Na arte visual, o Minotauro torna-se uma figura icônica retratada em pinturas, esculturas e ilustrações de diferentes épocas e estilos. Artistas como Pablo Picasso e Salvador Dalí foram especialmente influenciados pelo simbolismo do Minotauro em suas obras, explorando temas de mitologia, psicologia e identidade em suas representações do ser híbrido. O mito do Minotauro também inspirou inúmeras adaptações e reimaginações em diversas formas de mídia e entretenimento. Desde filmes e séries, jogos de videogames e quadrinhos, a figura do Minotauro continua a fascinar e intrigar públicos de todas as idades e origens culturais. O mito do Minotauro é lembrado em diversas interpretações simbólicas. Ele representa os labirintos da mente humana, os desafios internos que cada indivíduo enfrenta em sua jornada pessoal. O confronto de Teseu com o Minotauro simboliza a luta do homem contra seus próprios demônios, a busca pela verdade e pela libertação do desconhecido. Dos períodos clássicos até o Renascimento, o Minotauro aparece como tema de diversas descrições do labirinto. O relato do autor romano Ovídio sobre o Minotauro em latim, que não elabora sobre qual metade da criatura era touro e qual era homem, foi a mais difundida durante a Idade Média, e diversas ilustrações feitas no período e depois mostram o Minotauro como uma figura inversa em relação à sua aparência clássica. Uma cabeça e torso de homem sobre um corpo de um touro semelhante a um centauro. Essa tradição alternativa durou até o Renascimento, e ainda figura em versões modernas do mito, como as ilustrações de Stile Savage, feitas para Mythology, de Edith Hamilton, 1942. Os rituais de sacrifício humano, embora abomináveis aos olhos contemporâneos, desempenhavam um papel central nas crenças e práticas religiosas das antigas civilizações. O sacrifício dos jovens atenienses para alimentar o Minotauro em Creta reflete uma visão arcaica da natureza divina e das exigências dos deuses, que muitas vezes requeriam oferendas humanas para apaziguar sua ira e obter seus favores. O mito do centauro revela aspectos complexos das relações familiares e dos dilemas morais. A dinâmica entre o rei Minos, sua esposa Pasífae e os irmãos, e o nascimento monstruoso do Minotauro ilustra as consequências das escolhas humanas e dos caprichos divinos. A tragédia que se desenrola em torno dessa família real ressalta os conflitos entre o destino e o livre-arbítrio, entre o amor e a responsabilidade. Também ressalta a complexidade das relações entre humanos e divindades na mitologia grega. O conflito entre Minos e Poseidon, o deus dos mares, que resultou na criação do Minotauro, exemplifica as disputas e alianças entre os deuses e os mortais, que frequentemente moldavam o destino dos indivíduos e das nações. Em suma, o mito do Minotauro é um testemunho duradouro da riqueza e profundidade da mitologia grega, que continua a cativar a imaginação e inspirar reflexões sobre os mistérios da existência humana e do universo. Sua história nos lembra da complexidade da condição humana, dos desafios enfrentados na jornada da vida e da esperança de redenção e libertação que reside no âmago da experiência humana. E é isso, galera. Você já conheceu o ser mitológico Minotauro? Deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado por chegar até aqui e não deixe de conferir os outros vídeos sobre a mitologia grega. Valeu, tamo junto!